E estamos recebendo agora o vereador David Roger, do Novo. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Uma ótima noite. Olá, Natália, boa noite, Renata, boa noite aos nossos internautas. É um prazer sempre estar aqui e sempre estarei à disposição de vocês. E para falar do assunto da semana, que está dando o que falar, que são duas escolas cívico-militares em Catanduva, escolas estaduais, a Vitorino Pereira e a Joaquim Alves Figueiredo, né? E o David aí, ele colaborou bastante. É uma bandeira que você levanta, que você defende, né? A gente já entrevistou o David aqui também com o Ernesto. O Ernesto e o Miranda, que são coronéis da Defenda. Isso. E hoje vamos falar desse assunto aí. Mais uma vez você esteve na diretoria regional de ensino também para agradecer os profissionais de lá, né, David? Sim, estive lá. Foi um trabalho em conjunto, né, Natália? Eu acho que a política feita sem vaidade, né? Eu acho que a educação ela não tem dono realmente, mas o conjunto de ações que foram tomadas da dirigente, do coordenador, do supervisor, dos diretores que foram os responsáveis diretamente pelas audiências públicas, a audiência pública, pelos pais, né, que aderiram ao sistema. Eu acho que a minha função como pessoa pública foi mais desmistificar as mentiras, né, ou os paradigmas criados em torno da escola cívico-militar. Trazer um pouco da informação o que é essa escola, né? Como que vai ser. Exatamente, né? Desmistificar o que é isso. Ah, mas vai ter pessoas armadas na escola? Não, não vai ter. Vai mexer no corpo docente, professores vão sair, vão entrar militares na sala de aula? Não, não vai acontecer isso. Nós estamos agregando a parte disciplinar dentro da escola. O professor vai deixar de ser a pessoa principal da escola? Não. Os militares eles são responsáveis por criar o ambiente escolar para que o professor brilhe, ou seja, consiga exercer a função e aquilo que ele sonha, que é ensinar. E aí até a Renata participou, vocês estiveram em Rio Preto numa escola particular cívico-militar, né? Levou a imprensa, a Renata foi então também representando o CR News e foi bem assim bacana, porque vocês tiveram uma noção totalmente diferente do que é falado, né? Porque o que é falado aí nas escolas é que o policial vai estar dentro da sala de aula, dando aula, comandando, e não foi nada disso que vocês presenciaram, né, Renata? E o mais importante, além de desmistificar toda a narrativa, foi que a gente pôde ver a alegria dos alunos em pertencer a esse modelo de escola. Com qualquer aluno que a gente conversava, que foi apresentado, eles vinham e o orgulho deles de falar que estudavam numa escola cívico-militar. Numa escola, eles não usam esse termo, né? Eles falam nesse modelo, eles têm no nosso modelo. Eles nunca usam muito o cívico-militar, que é o mais tradicional. E eles têm esse orgulho. E eles fizeram uma honraria pra gente, cantaram um hino à capela. E aí você vê desde os bem pequenininho, o quarto ano, né, David? Sim. Marchando e vindo conversar como adulto. É claro que com aquela essência de criança que não tira, é outra mentira que sempre falam, que eles vão deixar de ser de crianças. Não, eles não deixaram, tanto que fizeram toda a apresentação protocolar. E em seguida, a hora que acabou, era aquela correria, vamos para a sala e brincando e rindo. Então, assim, eu já sou uma animadora uma entusiasta do projeto, do modelo da escola, e tendo a oportunidade que o David deu de levar a imprensa para ajudar a mostrar o que aconteceu, eu acho que foi sensacional, né? Não foram todos, né, David? Infelizmente, alguns não puderam ir, mas os que estavam presentes, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, ou estou enganada? Nenhuma dúvida, porque quando você vê e participa, nós praticamente participamos do dia da escola, né? Nós chegamos cedo, um pouquinho depois da entrada deles, e saímos na hora do almoço. Pudemos conversar com professores, diretores, comandante militar, com o Grêmio de Comunicação da escola, que nos entrevistaram, eles mesmos apresentaram a escola. Então a gente vê a desenvoltura que eles criam dentro do Colégio Cívico-Militar, é algo totalmente diferente do que a gente vê aqui. Então, na verdade, o que a gente quer, né? E eu acho importante falar algo aqui, como você citou a visita, Renata, que a escola cívico-militar não é a militarização da educação. Não, de forma alguma. Alguém lá é induzido a ser militar?
Não. Até nós Não. perguntamos, alguém tem interesse de seguir a carreira militar? 2 alunos ali, dos que estavam no grupo. Então, não é a ideia, senão a gente viria vários. Não, eu quero. Não foi o que aconteceu. Na verdade, é dar uma base, uma estrutura para que o jovem seja preparado. E eu falo agora como empresário, Natália, nós estamos passando uma situação que nós estamos preferindo contratar disciplina, contratar, não vou dizer caráter, mas vou dizer preparar modos, contratar modos e treinar habilidades, né? Então essas crianças, esses jovens, eles saem preparados com isso, né? Teve até um exemplo do escritório de advocacia muito grande de Rio Preto que contratou 2 estagiários e o cara falou, poxa, mas vocês são diferentes, o que acontece com vocês? Onde vocês estudaram? No CCM? CCM, o que é isso aí? A ponto de o cara ir lá, o empresário ir lá e falar assim para a escola, olha, qualquer um daqui que quiser estudar direito, você pode mandar direto para mim, não precisa nem me avisar, porque vai fazer estágio aqui no meu escritório, né? Então a gente vê essa formação e eu acho que através da educação a gente vai ter uma mudança estrutural na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, né? Eu falo que respeito é respeito. Eu vejo aí até... Quero parabenizar o trabalho das 2 vereadoras aí da causa animal que trabalham bastante, mas eu falo que se a gente aprender o que é respeito, a gente não vai abandonar o animal. Exatamente. A gente não vai maltratar o animal. A gente fala do meio ambiente, aquecimento, a gente não vai jogar o lixo no chão. As próprias minorias. Exatamente. Não existe minoria quando você respeita todos. Exatamente. Eu sempre digo que a gente precisa parar de enxugar o leite derramado e começar a desligar antes de derramar. Quem nunca apanhou, tomou a chamada da mãe porque deixou o leite derramar? Então, todas essas medidas que a gente faz posterior à formação estrutural da sociedade, a gente enxuga o leite derramado. A gente precisa começar a agir na base. E o modelo, ele dá condição para que esses jovens tenham realmente a mesma oportunidade de qualquer outro jovem. Que em uma das alunas, que é uma coisa que eu não via há muito tempo, quando perguntou para ela, a hora que você se formar, o que você quer ser? Ela falou professora. E isso é uma coisa que eu não via há muito tempo um aluno querer ser professora, porque na minha época, que já é, né, mais velha, digamos assim, era comum você perguntar para a criança, o que você quer? Eu quero ser professora, quero ser igual a tia. Depois de um tempo, isso acabou. A valorização do professor, simplesmente, ele ficou a zero, né? Acabou o respeito com o professor. E lá ela citou exatamente isso. Eu quero ser professora porque o que eu sei hoje foram eles que me ensinaram. E isso eu acho que foi um diferencial que eu vi lá nesse modelo. E olha, o que nós estamos sentindo, pelo menos aqui do jornal, é que a maioria dos catanduvenses ficou muito feliz com 2 escolas, porque foram poucos os municípios que conseguiram uma escola ou 2, né? Catanduva aí foi contemplada com 2, pode ser que o ano que vem consiga até mais, né, Até David? mais. Eu quero até exaltar o trabalho da dirigente regional de ensino, a professora Alessandra Queiroz, e também o supervisor Eduardo, porque Catanduva foi a única cidade que conseguiu 3 escolas na diretoria. Lembrando que foram 2 em Catanduva e uma em Novo Horizonte. E apenas 10 cidades do estado, 10 diretorias conseguiram 2 escolas. Aliás, 10 cidades conseguiram 2 escolas na mesma cidade. Então nós tivemos recorde de aprovação. As 2 escolas, por exemplo, que vão se tornar o modelo cívico-militar, teve em média 90% de aprovação. E são escolas problemáticas. Exatamente. Em Catanduva, são escolas que têm um número de discussões, de uma atenção melhor, né? Eu queria só fazer um comentário aqui, ainda na nossa visita lá, nós conversamos com uma professora que ela tinha desistido de dar aula. Ela chegou no colégio cívico-militar, ela já estava decidida a desistir de dar aula. Ela falou assim, a minha família tem uma boa condição, eu me formei professora por amor porque eu amo fazer o que eu faço, mas eu não tenho condição mais de fazer. São ameaças, são afrontas, desacato, né? Então não dá mais para dar aula. Quando ela chegou no colégio cívico-militar e ela viu toda a estrutura de apoio que tem disciplinar, ela falou assim, é uma luz no fundo do túnel. Né? Então hoje ela abriu mão das outras 2 escolas e ela dá aula só no Colégio Cívico-Militar na cidade de Rio Preto. Então eu quero dar um recado para você, professor. Tirando as diferenças ideológicas,
Quando você olha um sapato na vitrine, você fala assim, será que ele vai ficar bom? Não sei, o que você tem que fazer? Pegar e experimentar ele. Então, vamos dar uma chance para o modelo, experimenta, talvez você vai ter condição de fazer aquilo que você mais gosta, que é ensinar deixando as diferenças ideológicas de lado. E talvez pode ser a salvação, aliás, eu tenho certeza que será a salvação da educação no nosso país. E às vezes até os pais, né, eles vão sentir a diferença dentro de casa e lembrando que eles foram os responsáveis pelas escolas aí a se adaptarem aí agora a esse novo modelo, né, David? Exatamente. Foram os pais quem votaram. Exatamente. Vocês, pais, são os protagonistas dessa conquista. Nós somos todos coadjuvantes, né? Sem Vocês contar são... que ninguém é obrigado, né, David? Exatamente. Ninguém Pode não mudar gosta a do escola. modelo, não quer na escola cívico-militar, matricula seu filho na escola tradicional. Sem problema. Ninguém está impondo nada, Sem é só problema. alguma coisa, um modelo a mais para agregar aqui na nossa cidade e um modelo que a gente defende sem dúvida Lembrando nenhuma. que o legal foi que foi democrático. Quando a gente pega uma situação, ou uma implementação, ou uma opção que a gente deixa a população decidir e 90% vota por aprovar, não tem democracia maior do que essa, né? Exatamente. Então, a gente tem que respeitar a vontade da população, a vontade dos pais, então que esse modelo seja implementado e nós vamos fazer de tudo, inclusive acompanhar para que as coisas saiam do jeito que tem que sair. Em Catanduva já tem um pessoal que há mais tempo estava querendo trazer esse modelo para Catanduva. Eu vou começar falando do João César, que ele era do PRTB, né? Se eu não me engano, Sim, era sim. desse partido, ele que tentou trazer para cá. Depois também o ex-vereador César Patrick também correu atrás. Tem muito comentário aí nas redes sociais. A gente acompanha muito, até porque os comentários políticos que eu faço é Exatamente. sempre na rede social. Então, a gente viu ali muita gente falando, o David não fez nada. Quem trouxe a escola foi o César Patrick. Explica que é uma ação em conjunto, como que se deu todo esse processo, da onde você pegou, que o mérito é de todos que trabalham com Muito isso, bem é um lembrado. ganho para Muito Catanduva. bem lembrado. Explica isso para a gente deixar bem claro quem teve participação em qual ponto. Muito bem lembrado. Lembrando que, para a gente explicar o processo, houve um projeto de lei municipal, alguma coisa? Não houve. Houve interesse das escolas quando esse projeto foi lançado pela primeira vez pelo governo do estado. Esse projeto foi travado, né, por uma liminar no STF. Por um período, né? Quem foi o responsável pela aprovação desse projeto de lei no âmbito estadual foi o Tenente Coimbra. Inclusive quero mandar um abraço para o Tenente Coimbra e toda a sua equipe, né? O Leandro, o Tarcísio, o Daniel, que nos deu um apoio muito grande. Esse projeto estava barrado, a liminar caiu agora em dezembro, vai ter um julgamento, o julgamento estava 2-0 favorável, salvo engano, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin votaram a favor, foi pedido vistas pelo ilustríssimo Alexandre de Moraes, né? Então, caindo essa liminar, o processo voltou a acontecer e era necessário passar pela audiência pública. E foi onde nós fizemos a mobilização, né, que todo mundo percebeu. Então, acho que dentro desse processo, cada um teve a sua importância, né? Cada um teve o seu mérito. Então, quero agradecer aqui o João César, como você disse, começou aí. Também o ex-vereador César Patrick, porque cada um participou de uma fase para que isso desse certo hoje. Quando eu falei de política sem vaidade, é valorizar quem tem que valorizar e com isso ganha a cidade, ganha a população, ganha os nossos jovens, ganham os pais, né? Então é uma ação conjunta, essa é a boa política, né? Uma ação conjunta que traz Beneficia resultados a população. eficientes e eficazes para a população. Bom, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho da sessão da Câmara de ontem, aproveitar que o vereador está aqui para falar que ontem aquele projeto de lei complementar do prefeito foi aprovado, né, pela maioria e o David foi contra o projeto. Por quê, David? Natália, primeiro eu quero ressaltar que cada vereador tem autonomia para votar do jeito que quer e eu respeito até mesmo as falas de tribuna, né? Eu fui contrário porque tinha realmente uma ADIM de dezembro do ano passado para que fosse feita a reestruturação dos cargos, nomes de cargo, funções, porém foi nos dito que não haveria aumento de custo. E quando chegou o segundo projeto lá, tinha um aumento, salvo engano, de 2026 em torno de R$600 mil a mais.
Quando eu olhei e falei, extinguiu 218 cargos e se criou 219, seria um cargo a mais, ok? Então a reestruturação que seria necessário fazer foi feita, mas eu acredito que um cargo a mais não acarretaria todo esse custo, né? Então eu votei contra isso, tinha uma certa urgência, mas isso está desde dezembro, né? Sim. Então eu votei contra porque eu acredito que nesse momento nós passamos por uma reestruturação, já teve algo em torno de 40% de aumento para os servidores. Eu acho que o servidor tem que ser valorizado, sim, né? Nós temos bons servidores, até enalteci o trabalho da casa, dos servidores da Câmara Municipal, mas já teve um aumento, já teve uma reestruturação. Momento, exatamente, né, é um momento de austeridade. Eu venho falando isso, eu faço isso na minha vida, eu faço isso na minha empresa, né? Por que não fazer no setor público? Então, na verdade, um cargo a mais, todo esse valor, a gente pediu algumas informações, umas vieram, outras não vieram, então eu achei por melhor optar pela não aprovação do projeto, a não ser que se reestruturasse essa questão financeira do município. R$600 mil é um valor considerável, a gente estava fazendo algumas contas do que dava a fazer, tem muito lugar que está precisando ajustar isso aí. Mas a decisão da casa é soberana, respeito a fala de tribuna de cada um, mas tenho a minha opinião e sempre vou ter e nunca vai ser velada, e o que eu acho que tem que ser é assim que eu vou votar. Até porque votou há pouquíssimos dias um empréstimo que a prefeitura está precisando de verba para melhorar questões que também não estava muito clara onde seria cada uma delas, para melhorar a situação da nossa cidade. E aí você fica incoerente, você precisa de um empréstimo porque você não está dando conta de arcar com tudo com que a cidade precisa. E ao mesmo tempo você faz um outro projeto, um aumento de cargos, uma estruturação de cargos, e aumenta-se o custo dessa estruturação. Então fica incoerente, porque não dá pra gente ver qual que é o foco realmente. Qual que é o foco? É só os salários ali dos servidores ou é realmente a cidade? E eu volto a lembrar, já foi esse projeto, já passou e tudo mais, mas a gente não sabe aonde esse dinheiro vai ser aplicado. É uma questão que ainda ficou sem respostas. Os vereadores votaram esse projeto sem saber onde vai cada centavo. Isso foi votado também, o David votou contra isso também, mas são valores. A gente precisa tomar mais cuidado quando fala do valor, do que a gente paga para a nossa cidade, aonde isso vai ser investido. E não pode sair aprovando qualquer coisa só porque veio do prefeito. Lembrando que o dinheiro é nosso. Público, né? É nosso. Essa foi uma orientação também do meu partido. O Partido Novo, ele preza muito pela austeridade na administração pública, e nós entendemos que quanto menos Estado, menos inchado o Estado, mais sobra dinheiro para você trabalhar com o povo, que na verdade é o dono, é o acionista do município, e nele deve ser investido. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações, seus esclarecimentos aqui, é sempre bem-vindo. Muito obrigado, Natália, muito obrigado, Renata, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou lendo o seu livro, parabéns. Obrigada. Mais uma vez, né? E estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigada, uma ótima noite. Boa noite a todos.